Boa tarde, eu sou Vator Rodrigues. Eu sou Conceição Brito. Vladimir Dantas. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, nesse 7 de setembro, estamos dando início aqui a mais um programa do seu RC Roda de Conversa, né? Seu RC Roda de Conversa faz aos sábados essa programação que tem no seu propósito conversar, fazer uma roda de conversa sobre a semana de 1 a 7 de setembro, né? Estamos aí no semana chamada Semana da Pátria, né? Na Semana da Pátria a gente está cheio de notícias. E que pátria, de todo né? tamanho, né? Pátria dos ricos, dos poderosos. Essa pátria a serviçal dos poderosos, né? A serviço dos poderosos, né? E serviçal E serviçais. para os interesses norte-americanos. Norte-americanos, europeus, né? Tudo menos De um imperialistas como um todo, né? Tudo aliás, menos Estão saqueando. Né? Aliás, nós estamos de vermelho, porque vermelho é a nossa cor. Nós somos de esquerda. Nós somos mais patriotas, nós defendemos o patrimônio nacional, nós defendemos o povo brasileiro, os indígenas, quilombolas, o LGBT, todos deficientes físicos, absolutamente todos os brasileiros, o patrimônio nacional e a nossa pátria, a nossa nação. Exatamente. E o Dallagnol é notícia a semana toda, né? Dallagnol, vamos conversar sobre esse personagem tão nefasto, né? Qual seria a melhor definição para Dallagnol? Ele é narcisista, ele é desonesto, ele é corrupto, ou ele é um cara que fica falando com ele mesmo no Instagram? Ele é um conjunto de Não, tudo aí isso. você quase diz todas as qualidades dele. Faltou algumas, Sim. né? Faltou algumas, ele é perverso. Qualidades. Qualidades. Essas são as qualidades dele. A Lava Jato criou um estado paralelo, né? Essa que é a discussão que está sendo colocada, isso é a afirmação de Gilmar Mendes, né? O Brasil arrependido, Haddad venceria Bolsonaro se a eleição fosse hoje. Aí fica fazendo pesquisas, né? Então essa é uma questão que a gente tem que muito refletir sobre as pesquisas, né? Não, porque fala assim, se a eleição fosse hoje, Haddad venceria. Mas será? Se fosse uma eleição corrupta como foi? Porque Haddad venceria se não tivesse a corrupção, se não tivesse a facada, a falsa facada. Se Lula já estava preso e foi feita toda uma manipulação, todo um processo, né? Se mesmo Lula, diante dessa eleição, sofreria todo tipo de ataque, poderia até ser assassinado, porque o que eles estavam montando era para não perder a eleição de forma alguma, né? O que foi feito durante a campanha. Hoje o próprio Lula, na sua última entrevista, que foi essa semana, me parece ontem, questionou que não tivesse o PT questionado essa eleição, né? Nós devíamos questionar essa eleição, foi a conclusão agora recente que ele chegou. Não questionamos. Agora não, essa sempre foi a posição de Lula, de questionar a eleição. E, como ele disse na entrevista à Carta, que é a última entrevista dele, ele continuou novamente. Essa eleição falsa que o PT não quis questionar, não foi decisão do PT, ele foi vencido nisso, porque por ele tinha questionado. Outro conflito bastante interessante nessa semana toda, que já é uma coisa que está se tornando praxe, é os conflitos internos. Não. Antes eu quero falar sobre a pesquisa. Não, mas aqui eu estou fazendo ainda, Vator. Nós estamos levantando todos os assuntos da semana. Perfeito. Né? Cada um vai dando todos os assuntos. E aí um dos assuntos assim, importantes que a gente realçar durante o debate, que é justamente o conflito interno do governo. Sim. O governo é cheio de conflitos, né? O Bolsonaro bate na mesa e diz ele é quem manda, e aí faz o que quer com a Polícia Federal para proteger a família, para se autoproteger, né? Ameaça demitir braço direito de Paulo Guedes. Então tudo isso é notícia que está rolando na semana toda, entendeu? Então o processo todo
está estabelecido para se manter íntegro o governo podre do Bolsonaro e sua família. Então, é outro aspecto importante que eu acho que nessa semana a gente tem que dar uma refletida aqui sobre os conflitos que estão, né, permeando esse governo dentro do cenário. Há muita gente que fala, não, ele será jogado aos leões a partir da votação definitiva da Previdência, né? Tamanho os conflitos que ele está criando, né, com o governo da França, foi notícia a semana toda também, né? Em relação ao Trump, né? Então todo um favorecimento que o Bolsonaro trabalha em favorecer a relação, né? Ele está, na verdade, trabalhando toda a relação econômica e política para estar centrado nos Estados Unidos. Ele está de bruços para os Estados Unidos, na verdade, e se a gente for falar no linguajar popular, de quatro pés para o governo americano. E um governo fascista, um governo também, né, direitona. E é esse presidente que convoca todo mundo às ruas de verde e amarelo. É esse que está de 4 para os Estados Unidos? Com certeza, é esse. Nesse aspecto, Collor era mais corajoso, né, Conceição? Então, vai lá, Conceição. Não, Batom que já botou aí. Pronto, então vai, Batom. Não, é pegar o aspecto da pesquisa que saiu essa semana, a pesquisa Datafolha, né? E que você se referiu aí à questão de que se as eleições fossem hoje, o Fernando Haddad teria vencido o Bozo, né? O Jair Bolsonaro. É importante esse tipo de avaliação, esse tipo de pesquisa, porque só mostra que em 8 meses de governo há um desgaste muito grande. Você coloca esses aspectos, Vladimir. O desgaste do governo é muito rápido, o capital político dele se deteriora a cada dia, ele compra briga gratuita com diversos governos. Recente, o dessa semana foi com Michelle Bachelet, quando fala que o Pinochet, o ditador chileno, fez muito bem em torturar e assassinar ele, que era um oficial das Forças Armadas chilenas, o pai de Michelle Bachelet. E Michelle Bachelet hoje está na ONU, não é? É uma pessoa importante, uma pessoa que tem voz. Comissão de Direitos Humanos. Na Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Então, se isso é pouca briga, né? Ou se é briga com um cachorro pequeno, eu acho que não é. Eu acho que é uma briga, mais uma que ele compra de graça e com um cachorro grande. No caso, a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile. Mas a pesquisa também traz um dado extremamente importante. É a questão de que o suposto bolsonarismo de raiz, ou aqueles defensores intransigentes de Bolsonaro, haja o que houver, eles estarão com Jair Bolsonaro, ele é algo em torno de 12%. O que a gente acha que ainda esse número ainda é um número até certo ponto superdimensionado, né? Ainda há uma parte muito boa colocada aí, porque seria algo em torno de 15 milhões de pessoas. Se levássemos apenas para o número de eleitores, né, já reduziria, e eu acho que esse número é o número definitivo dele. É o número hoje que ele ostenta, é o número de apoio que ele tem hoje. A quantidade de estupidez, de violência, de excrescências falada todo o tempo todo pelo presidente Jair Bolsonaro, só leva ele a um desgaste muito grande, sempre crescente, que pode levar ele, inclusive, eu não diria que ele vai ser atirado aos leões, como você diz, porque, na verdade, ele ainda cumpre um papel, que é o papel de tocar a política de privatizações, não é? Então, mas isso o vice vai fazer... Sim, o vice faria isso. Faria com todo prazer. Tranquilamente. Apenas eu acho que ele ainda tem aí, por parte de setores, ainda a sustentação, eu acho que ele, não resta dúvida, a nossa bandeira hoje,
a bandeira que deve unificar o povo brasileiro hoje, é fora Bolsonaro. Bolsonaro é um incompetente. Bolsonaro é um despreparado. Bolsonaro não tem nem sequer o perfil da liturgia de exercer a presidência de um dos países mais importantes do mundo. Então, por tudo isso, ele deve cair. Além do mais, por questões que ainda estão por ser respondidas, né? Principalmente com o que diz respeito à questão do Queiroz. A Veja achou o Queiroz semana passada, né? Pois é, passeando na rua, morando no bairro Nobre de São Paulo, né? Isso. E simplesmente a Polícia Federal não conseguia achar ele. Apenas a reportagem de Veja acha ele lá vivendo uma vida tranquila, né? E se dizendo abandonado pelo bolsonarismo. Nem o serviço de inteligência do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, Polícia Federal. Nada. Foi Nada. o repórter de Veja. Eu só não sei porque o repórter de Veja, que há 3 décadas tentam achar alguma coisa de Lula, não conseguiram, né? Mas são tão competentes, tão eficientes, não acharam nada de Lula, mas acharam o Queiroz. Parabéns, Veja. Finalmente vocês acharam alguma coisa na vida. Lator, você e a Conceição, o que é que vocês acham? Qual seria a notícia mais importante, a de maior relevância nessa semana? Certo? Eu acho que foi essa questão desse confronto do Bolsonaro com a embaixadora. Ela é um nome especial que tem, de direitos humanos. É o... Bachelet? A Bachelet. Agora não está me vendo na memória, mas a função da ONU, na ONU é como se fosse uma embaixadora mundial. Embaixatriz mundial dos direitos humanos. Por direitos humanos. Muito importante. Não é uma coisa de menor relevância, não. Entendeu? Então eu até achei assim, que pela primeira vez, eu já vi, né, alguns chefes de estados, algumas pessoas na ONU, sofrer uma atitude de represária, uma atitude de repulsa. E eu estava achando que se o Bolsonaro for de fato para a ONU como ele vai, porque o Brasil parece que faz, praxe o Brasil fazer abertura. Desde a criação da ONU. Desde a criação da ONU. Desde Oswaldo Aranha, que então, o primeiro discurso da Organização das Nações Unidas é feita pelo chefe de governo do Brasil. O Brasil tem essa honra concedida pelos demais países por ser fundador da ONU, não é? E ter tido um trabalho extremamente importante. Alta comissionária da ONU para os direitos humanos. Alta comissão. Então, comissária. Eu penso que eu até levantei aqui com a Conceição a opinião de que ele seria vaiado na ONU. Mas depois eu vi que não era tão possível isso. Não procede porque mas das costas para ele, muitos darão. Como já foi feito na ONU, em determinado momento histórico. A ONU já teve até Nikita Khrushchev, ele numa discussão com o chefe dos Estados Unidos, o presidente da época, ele tirou o sapato e ele bateu com o sapato na mesa, né? O Nikita Khrushchev, que é quem sucedeu, né? O Nikita Khrushchev é o primeiro chefe de Estado depois do Stalin, né? Ele bate com o sapato na mesa da ONU, dizendo que tem que se respeitar a União Soviética e que a União Soviética não se dobraria aos Estados Unidos. Ele bateu o sapato. Que, aliás, é costume na Turquia, né? Uma das ofensas que se faz a uma pessoa é atirar o sapato contra a pessoa. George W. Bush já foi vítima disso numa visita à Turquia. Mas o plenário da ONU é obedecido àquela questão do chefe de Estado, da formalidade. Que Bolsonaro não tem, né? Não tem. Nenhuma postura. Tem uma liturgia, né? Por isso tudo, né? Por toda a agressividade, por toda a agressão que ele está promovendo, inclusive a chefe de Estado, a familiar, no caso a esposa do presidente da França, do Macron. Então, tudo isso, a família assassinada, o pai assassinado. Sim.
da ex-presidente Bachelet e também o presidente da OAB. Eles vão para a ONU, né? Eles estão indo lá para levar um documento, né? Eu penso que essa notícia foi a principal notícia internacional dessa semana. Né? Resta saber se ele vai realmente fazer essa abertura, porque ele passa por uma cirurgia, né? E depois dessa cirurgia ele teria que ir imediatamente para essa abertura da Assembleia Geral da ONU. E aí, assim como ele fugiu dos debates na campanha eleitoral, ainda tem a possibilidade dele não comparecer. Ele diz que vai, mas ele já tem aí uma boa desculpa para não ir, que é a questão da cirurgia que ele precisa fazer de uma hérnia, né? Essa hérnia teria sido ele causada... não indo, o vice não poderia ir, né? Porque também aí o Brasil perde a oportunidade. Não. Ele não indo, ele estando impossibilitado, o representante do Brasil, que seria o vice-presidente, estaria lá. O embaixador. Falaria. Não é costume, é o chefe de Estado, né? O chefe de Estado. Seria a realidade, primeira vez que aconteceria. Na realidade, o presidente da OAB vão fazer uma denúncia, né, de Bolsonaro, né, de apoio à tortura, né? Eles vão fazer esse... Apoiar a ditadura, né? De apoiar a ditadura e tortura, e também, né? É um apologista da tortura, né? O presidente da OAB e o Instituto Vladimir Herzog vão lá Vladimir Herzog é aquele jornalista, que foi assassinado, enforcado, né? De joelho. O cara se enforcou de joelho, né? No DOI-CODE em São Paulo, né? E aí, vamos voltar aqui a minha Você quer pegar quero a pesquisa. Essa pesquisa que Vator disse que é esses 12%, né? 12% que apoia Bolsonaro. Eu não acho que não é a questão de apoiar Bolsonaro. Eu acho que são 12% de fascista, 12% de racista, homofóbicos. Sim, a pesquisa diz isso. Ele, é o núcleo duro, chamado núcleo duro. Se não é Bolsonaro que está representando essa parcela, né? Parcela podre da raça humana, seria outro. Mas tem esses entre 10 e 12, chegando até 15%, na minha avaliação. Lembrar para você, avaliação. Conceição, que Plínio Salgado, que era o representante do integralismo, né? O integralismo era um movimento inspirado no fascismo italiano e no nazismo alemão, que existiu no Brasil, né? E que o Plínio Salgado chegou a ter 8% dos votos, o que denota que tem uma faixa da nossa população que é tudo isso que você falou, é racista, homofóbico, discrimina as minorias, quer exterminar, quer assassinar o adversário político, né? São praticantes da pior espécie. Que eu acho que são um pouco se não herdaram a Casa Grande dos senhorios, né? Pelo menos herdaram a cultura da Casa Grande. São esse povo que ficou calado, mas querendo gritar quando se defendeu a carteira assinada para empregada doméstica. Isso é um terror. Né? Empregada doméstica tem que estar na minha casa, acordar a hora que eu quero, já come na minha casa, já dorme na minha casa, para que assinar a carteira? Né? Essa visão escravagista que nós temos, nós, claro, é evidente, essa coja aí dos 12%, né? Dos 12% fascista, que apoia esse ventríloco da elite, porque o Bolsonaro, o que ele diz no início, né, quando ele tomou posse, sempre o que ele dizia, a gente ia pesquisar para ver se era verdade, porque era tanta coisa ridícula que a gente nem achava que era verdade, né? Mas na realidade ele está falando o que a elite quer falar e não tem coragem. Ele está falando o que o seu Dallagnol, o seu Moro falou no Instagram. Como é o nome? Não é o Instagram. Não é Instagram, não. É o outro. Pela internet e foi flagrado no Telegram. Isso é o que eles pensam, isso é o que eles são.
na realidade. Isso que está no Telegram é o que eles pensam, o que eles falam nos grupos dele. E que praticam, né? Que pratica, fala e pratica. Mais pratica do que fala, porque são covardes. Tá entendendo? E para mim, Bolsonaro hoje é o ventríloco da elite. E por mais que a gente veja o que está acontecendo, mas a gente ainda vê essa elite podre da imprensa, da Globo, uma empresa... A Globo que continua demitindo, né? Mas 12 foram demitidos essa semana. Uma empresa que se forjou apoiando o golpe militar, cresceu apoiando o golpe contra Dilma, porque, na realidade, essa elite, o pessoal diz, não, é a criminalização da esquerda. Mas quem não lembra daquele movimento Cansei, puxado por Hebe Camargo, aquela cantora baiana, e esse Dito Cucho, que hoje é governador de São Paulo, que organizava desfile de cachorro, né? E dizia, e sabe qual era a palavra de ordem? Lula na cadeia. Lula na cadeia, né? Então, essa elite não foi barrada, né? Foi parada porque não quer se sujar, mas encontrou um ventríloco aí que fala o que ela quer que eles falem, né? Agora, uma coisa a gente há de convir. Quantos meses Bolsonaro está no poder? 8 meses. 8 meses. Para o 9º mês. Eu acho que é o primeiro presidente que consegue quase completar o que ele dizia que ia fazer quando chegasse ao poder. Né? Entregar o país, entregar o pessoal, acabar com a educação. Ele só não fez ainda o que prometeu lá no Acre. Tá entendendo? Que é metralhar, dar tiro, fuzilar os petralhas, né? É a única coisa que ele ainda não fez. Mas o resto ele está cumprindo. Está cumprindo uma pauta de destruição, né? Uma pauta. Mas ele foi eleito. Mas ele foi eleito. Bem, mas aí que são, como você disse, foi eleito. Aqui. Ele foi eleito defendendo essa pauta. Tá entendendo? A única parte da pauta que ele não cumpriu ainda foi que ele prometeu lá no Acre de metralhar os petralha. Foi ainda, né? Que ele não cumpriu, não ousou ainda fazer isso. Mas eu acho que a gente, Vator e Vladimir, eu me angustio da gente toda semana coisas e coisas, e a gente fica nessa articulaçãozinha lá no Congresso, vai se sentar de lado de FHC, esse bandido, é o campeão de privatização do país, de entrega do país, tá entendendo? E a gente vai para lá sentar com FHC para defender um país, um bandido desse, que entregou o país, privatizou, e a gente vai. O que é isso? Se é para Bolsonaro ficar os 4 anos, vamos fortalecer as esquerdas, vamos chamar o povo para a rua, não vamos fazer acordinho em Congresso, não. Não vamos ficar dizendo que o Maia agora é primeiro-ministro. Vamos nos organizar, vamos fortalecer as esquerdas para a gente partir para uma eleição, se é que vai ter eleição, né? Porque com essa coja aí, tudo que já foi denunciado de Moro, de Dallagnol, e os bandidos ainda estão aí, e o Supremo não abre a boca para a questão de soltar Lula. O que está esperando? Então, chega uma hora que a gente começa a ficar descrente, por mais que a gente acredite na luta do povo na rua, e a gente começa a ficar descrente. Essa semana aí, para falar diretamente para os nossos internautas, você que está conosco agora nesse momento no seu RC Roda de Conversa, lembrar você para dar aquele like, fazer sua inscrição, né? Tocar no sininho, não esquecer, dar essa força, dar essa participação. E a semana está recheada, né? Muita coisa, de fato, muita coisa.
E em relação ao conflito de toda natureza, era bom a gente tocar um pouco mais nessa questão, porque fizeram até pesquisa para poder manter o Moro em ascensão, né? Chegaram a dizer que as pesquisas apontam que o Moro tem mais prestígio do que o Bolsonaro na sociedade. Eu também acho que Frida Kahlo também tem a Frida aqui. Tem que explicar quem é Frida. Mas o não pior, é aquela mas Frida. o pior de tudinho é que a Globo diz: Moro é mais bem avaliado, 25% mais do que Bolsonaro. Agora eles não esquecem, eles não mas dizem. Caiu também. E eles não dizem que a pergunta é: qual o ministro mais conhecido do governo Bolsonaro? É claro. A pergunta era essa, gente. É um quadro tão medíocre de ministro. O cara faz 3 meses que está no Intercept, 3 meses que o assunto é só esse bandido. E há 5 anos na mídia, né? Inclusive no Jornal Nacional. Eu penso Jornal assim, Nacional que fez 50 anos de eu penso assim que eles são base, eles são produção do mesma base social. Essa base que vocês comentaram agora, que é justamente as pessoas que têm uma deformação. Eles são iguais. A essa diferença que tentam implementar, isso aí justamente é jogo de marketing, jogo de poder, né? de mídia. A Globo querendo levantar o Moro, que seria o candidato dele a presidente até então, né? Na próxima eleição. Ou até nessa... Tentaram fazer alguma coisa em relação a isso, né? Tentaram o Luciano, depois o Luciano Huck, tentaram alguma coisa, mas não conseguiram nada. O Bolsonaro corporificou, né? Absolveu, né? O ônus de representar essa parcela minoritária da sociedade. E para ganhar essa eleição, porque aí quando a gente começa a comentar coisas, a gente precisa se lembrar, quando a gente começar a comentar essa questão de quem é mais, quem é menos, a gente precisa saber que essa eleição foi uma farsa. Como também a imagem do Moro é uma farsa. Ele é um juiz ladrão. Juiz que deturpou os processos, que fez todo tipo... Né? Você, Vator, que é advogado, sabe muito bem, pode até esclarecer mais ainda, mais uma vez, essa oportunidade, porque a gente, infelizmente, Vator, ainda tem... no nosso campo, pessoas democráticas, pessoas interessadas, que pegam coisas farsas, grotescas, como essas, como circulam 3 dias depois que o Glauber Braga cravou na cabeça daquele que é o juiz ladrão, o Moro, apareceu vídeo com um pseudo personagem que tinha uma aparência. Foi montado, né? Uma montagem, botando dinheiro dentro das calças, tal. Uma montagem. E, pasme, pessoas do nosso grupo, da roda de conversa, chegam a dizer: pô, será que isso é verdade? Não é possível. Gente, vamos ficar atentos, tudo é uma farsa. Tudo que vem produzido contra as esquerdas, é preciso a gente passar uma lupa para poder não estar perdendo tempo em reconhecer, nem por instantes, essas farsas que eles produzem. Então, o Moro e o Bolsonaro têm necessariamente que ser levado em conta nesse aspecto também. Não é só a base social, os 12% dessas pessoas deformadas. É toda a estrutura que eles montaram. É a farsa da facada. É todo o processo fraudulento que o Bolsonaro, com o Moro, que é a Globo, que esse conluio, né, de setores com a omissão do Supremo, inclusive, né? Então, essa produção aí, porque tudo acima disso está viciado. Na minha opinião, está viciado. Eu quero só levantar uma questão aqui, essa questão de fake news, né? Esse nome, né? Inglês, né? Pessoal, parece assim, é fake news, kkk, como fosse uma graça, alguma coisa fake news.
Ai, que coisa engraçada, é uma piada. Não é. Isso, na realidade, é notícia falsa e montada de mau caráter. Foi o que aconteceu na eleição. Não foi uma notícia falsa, ai, fulano foi em tal local. Não, foi uma notícia montada com o intuito de prejudicar, sujar. E só quem faz isso é mau caráter, né? E parece que o campeão disso é um dos filhos de Bolsonaro, né? Ele é o campeão desses fake news. E quando se monta uma coisa, que para mim é montado com o único objetivo, né? De queimar e de prejudicar, isso é coisa de mau caráter, essas notícias falsas. E nisso, o governo Bolsonaro, aí sim, ele é campeão. Bem, eu gostaria de acrescentar o seguinte, está um pouco relacionado a tudo aqui que a gente está falando, mas é que a gente está vivendo um momento em que os filósofos e historiadores e tal chamam de um momento pós-verdade. Né? Esse momento pós-verdade faz com que as pessoas cada vez mais sejam convencidas de que a verdade é um detalhe, quando na verdade não o é. A verdade ela tem que ser buscada, né? É preciso até, né, aqui citar João, né? 36:8, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você que é evangélico, você que tem fé, que é católico, que vai para a igreja, que pratica, que tem uma religião, acredita em algo, né? Então você precisa começar a desconfiar e procurar saber da verdade. Então nós estamos vivendo um pós-verdade onde a fake news influenciou tremendamente nas eleições presidenciais, que aí realmente o PT deveria ter entrado. Não entrou porque ficou naquela. Não, nós criticamos o Aécio, que tão logo terminou a eleição, já tentou anular a eleição da Dilma. E depois impôs aquela pauta bomba junto com Eduardo Cunha, que levou o país ao caos e propiciou que se chegasse ao golpe. Aí está Fernando Henrique Cardoso lá sentando lá, mas seu Fernando Henrique Cardoso é parte desse golpe que houve contra a Dilma. Daí porque a gente tem que entender o que é fake news, a gente tem que buscar a verdade, conhecer os fatos, para que a gente não seja novamente enganado. Aí eu gostaria de registrar nessa quadra, Vladimir, a passagem do deputado Glauber Braga, aqui na segunda-feira, se eu não me engano. Produzimos os vídeos, né, da entrevista. Exatamente, estivemos lá e conversamos com o Glauber Braga, e aí é importante o que Glauber coloca, né, um rapaz muito bacana, muito humilde, muito militante, né, o Glauber Braga. Impressionante. E ele coloca uma coisa extremamente importante. É preciso, Conceição, conversar com essas pessoas, né, porque se o Instituto Datafolha mostra que aparentemente ele teria 12% de núcleo duro, que eu acho que não é 12%, é menos do que isso, mas se for só 12%, que já é um número exageradíssimo, a gente tem que começar a conversar com as pessoas, mostrar para as pessoas